Em entrevista coletiva nessa sexta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que atuou pela aprovação do texto, disse ter conversado com Bolsonaro. O deputado do PP afirmou que Tarcísio é um amigo que precisa ser preservado. Vamos acompanhar essa lição aí do Lira no Bolsonaro. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Muito bem, Wilson Lima. Aliás, Wilson e Rodrigo, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Falar, Felipe, enquanto eu estiver falando, quando vocês quiserem falar, ou eventualmente entra, eu paro para vocês falarem, ou se eu achar que eu tenho que terminar o raciocínio, eu termino e depois eu chamo vocês. Fiquem à vontade, isso aqui é aquela mesa para a gente conversar espontaneamente. Diga, Wilson. Não, calma aí, eu vou deixar o Wilson falar, mas eu queria já emendar uma pergunta junto. Esse é o Rodrigo, Wilson. tá, pessoal? Vai. Esse é o Rodrigo, né? De novo, né? Olha, tem uma frase que eu sempre falo, eu falo inclusive para os meus amigos: dê 10 centavos para a pessoa, mas não dê intimidade. O Wilson, é isso que acontece, tá vendo? Quando a gente é legal e fala assim, todo mundo pode falar. Nesse programa, pode interromper, pode falar o que você quiser. Vai, Wilson, aí o Rodrigo entra, né? É assim que acontece. Vai lá. Vossa Excelência, eu queria só destacar o seguinte, o Lira deu essa puxão de orelha aí no Bolsonaro, mais ou menos, né, aquela coisa toda, falando, olha, Tarcísio é amigo nosso, mantém o Tarcísio aí, mas estava paramentado com uma gravata vermelha, hein? Isso aí já deu problema antigamente. Pois é, são os detalhes estéticos aos quais o papo antagonista está sempre atento. Diga, Wilson. Lira já é comunista lá na Austrália, né? Já diriam algumas outras pessoas. Mas o ponto é que a gente precisa entender que essa relação entre o Jair Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, ela criou... Isso é que eu acho mais inacreditável na nossa república, sabe, Felipe? Porque eu conversando hoje à tarde com alguns integrantes ali do PL para tentar entender melhor quando começou essa rusga, e de fato os parlamentares do PL, eles reclamam que o texto ele foi aprovado de forma assodada, né, que não houve tempo para que eles pudessem dar uma olhada nesse texto e na proposta de emenda constitucional, né? Ok, tudo bem, isso é fato, acho que também não dá para a gente tirar esse mérito, não dá para a gente ignorar esse fato. Agora, só que tem um outro fato, e é isso que eu também quero trazer para vocês, é que as rusgas entre o Jair Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas começaram por quê? Porque o Jair Bolsonaro reclamou para alguns aliados que ele não foi avisado pelo Tarcísio que o Tarcísio estava negociando mudanças na reforma tributária, que ele ficou sabendo pelos jornais, ficou sabendo ali pelo G1, ficou sabendo ali pela Folha de São Paulo. Então, não era uma questão necessariamente de mérito da reforma tributária, mas uma questão do tipo, você não me avisou, tá ok? Pô, soube pelo jornal, entende? Então, tem uma questão um pouco mais... Ridícula. Sabe, um pouco... exatamente, pitoresca, minúscula, sabe? Mambembe. Que não é uma questão de país, sabe, Felipe? Isso é algo muito curioso. Tanto é que hoje o Jair Bolsonaro ele já foi obrigado a dar uma recuada, porque ele percebeu que ele ficou isolado. O Lira, ontem, no discurso dele de aprovação da reforma tributária, ele foi muito claro quando ele falou o candidato que eu apoiei no ano passado foi derrotado, mas isso não me impede de trabalhar pelo país. Essa é a mensagem do Arthur Lira. E isso também, essa mensagem, o Lira deu não só para o Jair Bolsonaro, como também deu para a bancada bolsonarista na Câmara. Por quê? Porque é bom lembrar que o Arthur Lira, como presidente da Câmara, e eu não estou fazendo defesa do Lira, estou apenas contando uma história. O Lira, como presidente da Câmara, ele também foi obrigado a colocar parte dessa bancada debaixo do braço para defendê-los no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que temos aí um núcleo bolsonarista um pouco mais radical,
que é alvo de inquéritos no Supremo por algum tipo de ligação com atos antidemocráticos. Então, o que o Lira também deixa essa mensagem? Olha, ou vocês se enquadram, ou vocês param com essa política infantil, ou vocês vão ficar só, ou vocês vão ficar isolados aqui na Câmara. Então, o Lira também deu esse recado claro e todo mundo percebeu que, opa, peraí, é hora de recuar, porque radicalismo não é bom para absolutamente ninguém. E falando em radicalismo, Felipe, eu só queria complementar um detalhe quando você fala sobre política e sobre essa relação política, né, de uma política de conflito. A gente precisa separar o que é a boa política do que é a política ruim. Acho que a gente precisa separar essas questões. Uma coisa é você, como deputado, você ter uma postura meramente, uma postura ruim, uma postura basicamente mercadológica, de votar apenas para você conseguir uma emenda, imaginando que você vai perpetuar o seu poder. Outra coisa é você fazer a boa política. E às vezes fazer a boa política significa você sentar com o teu adversário e falar, amigo, peraí, vamos deixar as nossas diferenças de lado porque temos um projeto de país. E o Tarcísio, independentemente da sua corrente ideológica, tentou fazer a boa política. Como ele não vai ganhar emenda, como ele não vai ganhar absolutamente nada, se o projeto de reforma tributária for aprovado, ele tentou, não, peraí, esse projeto está ruim para São Paulo, vamos tentar minimizar a situação, não vou partir para o enfrentamento, vou tentar exercer aqui a boa política. E o fato do Tarcísio ter feito a boa política acabou jogando ele na cova dos leões, né? Porque existe ali um núcleo que não consegue entender que é possível você fazer a boa política ali, mesmo diante do seu adversário. Agora também tem um detalhe, Felipe, que aí Sim. Vamos colocar a coisa também aqui em pratos limpos. Essa política também, essa política conflituosa, tem muito jogo de cena, né? O que tem de deputado ali, da chamada ala bolsonarista, que fica fazendo joguinho de cena em rede social para dizer que é apoiador do ex-presidente da República para ganhar seu like, não está escrito, né? Isso. Assim, você sabe muito bem disso. Então tem muito deputado ali que fica fazendo jogo de cena e acaba levando também os seus likes gratuitos, mas que no final das contas, lá nos bastidores, está juntinho ali com os comunistas, né? Não. E fora que muitas vezes não é só nos bastidores, é em votação, é sobre outros temas. É que tem determinadas oportunidades em que o líder está querendo fazer uma polarização e aí eles vão posar de grandes opositores. Agora, eu já falei aqui, quando envolve anistia para partido, quando envolve afrouxamento da legislação penal, da lei de improbidade administrativa, jabuti no pacote anticrime, tudo que envolve blindagem de político, tudo que pode gerar maior privilégio para os políticos, aí eles estão juntos, inclusive na votação. É que eles evitam repercutir esse tipo de votação. Eles repercutem aquilo que pode fazer com que eles tenham uma pose diante do eleitorado que eles querem captar, né? Então, é sempre importante aqui o papo antagonista fazer essas distinções. De fato, Tarcísio tentou construir um diálogo, tentou minimizar ali os problemas para São Paulo, tentou, dentro de um jogo em que você faz alguma concessão, mas você cobra outras coisas. Então, ele cobrou mudanças no Pacto Federativo, ele cobrou mudanças no Fundo de Desenvolvimento Regional, houve conversas sobre o período de transição também, que a reforma tributária prevê. Ele estava ali negociando, sabendo que a base para a reforma tributária, ela existe. Quer dizer, você tem um cipoal de remendos, de puxadinhos, num sistema tributário completamente defasado, com décadas de defasagem. São 174 países que adotam o imposto de valor agregado que o Brasil só está adotando agora no sistema dual. Então, assim, você tem um atraso, você tem algo a ser corrigido. E se há um clima para essa aprovação, é melhor você ir ali discutir as questões pontuais do que você fazer uma demonização completa. E Jair Bolsonaro ainda fez como a reforma tributária do PT. Aí depois se consegue a aprovação, quem é que fica com crédito? É o PT. Quer dizer, você tem vários parlamentares, como Kim Kataguiri, Rosângela Moro, do União Brasil, a gente citou ontem aqui,
que até queriam mais tempo para discutir determinados pontos, etc. A partir do momento que a coisa embalou ali, eles viram que não tinha mais jeito, votaram a favor e lutaram ali por destaques, por melhorias dos textos. Você teve todo esse movimento de governadores antes da votação para pressionar o relator para que já alterasse determinados trechos. Então, são pessoas que estão tentando trazer o texto para um estado melhor. Agora, aquelas que fazem a demonização total, eventualmente acabam isoladas. E essa postura bolsonarista, beligerante, belicosa, está fazendo o Bolsonaro ir se isolando cada vez mais. Ele perdeu a eleição nacional, ele foi declarado inelegível, ele agora é tido como o grande derrotado da tramitação da reforma tributária, só que você tem sempre a alegação de que é tudo culpa do sistema, é a vítima do mundo, é o coitadinho, e todo mundo está errado e é o Jair Bolsonaro que sempre está certo. Né? É isso que eles querem vender. Agora, está prejudicando o campo antipetista e está valorizando o trabalho do Lula. É o que o Bolsonaro faz desde que chegou ao poder. Ele está ajudando o Lula a ter mais poder, a ficar com mais créditos. Né? Fez isso atuando na frente ampla pela impunidade, fez isso quando aloprou na pandemia, quando aloprou sobre o sistema eletrônico, quando neutralizou ali o ponto sensível do PT, que é a corrupção, porque se envolveu em tentativas de sabotar o combate à corrupção também. Então, agora continua ajudando. E o Tarcísio está querendo o quê? Olha, vamos separar o que é aquilo que diverge, em que a gente diverge completamente, e o que é aquela pauta que está acima. Reforma tributária, assim como regra fiscal, etc., são coisas que precisam ser debatidas. Se o PT vier com... e está vindo, né, porque a capa da Cruzoé tem 13 itens dos quais a gente vai falar, com uma série de medidas que remetem a toda a sujeira histórica petista ou a uma ideologização exacerbada, aí você faz um confronto mais direto sobre um ponto específico. Agora, se você não tiver esse discernimento, aí é sempre essa polarização rasteira. Rodrigo queria falar? Pode falar, perdão. E é importante citar que o Tarcísio foi muito inteligente e conseguiu uma alteração que dá praticamente poder de veto a São Paulo no Conselho Federativo, porque Exato. Existia, sim, um risco muito grande que São Paulo fosse prejudicado com essas mudanças. Você arrecada tudo, joga tudo lá no Conselho Federativo, o Conselho definiria para onde iriam aqueles tributos que foram arrecadados. E aí tinha uma discussão se era por população, e aí São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Minas, concentrariam uma parte do poder ali para a distribuição desses recursos, ou se por unidade da federação, e aí Norte e Nordeste, como são mais estados, acabariam concentrando no poder. O que o Tarcísio conseguiu naquela reunião com o Haddad antes foi mudar a PEC, porque o Haddad tinha prometido, não, quando tiver a lei complementar, a gente faz isso aqui. O Tarcísio disse, não, amigo, assim não. Aí você não vai ter o nosso apoio. Tem que ir já no texto da PEC o seguinte, coloca as duas coisas, olha, tem que ser aprovado por maioria das unidades federativas, mas essa maioria tem que representar 60% da população brasileira. Então, no fim das contas, não interessa muito o que acontece. O Estado de São Paulo não consegue definir exatamente como vai acontecer, mas ele consegue impedir que qualquer coisa aconteça sem a anuência do Estado de São Paulo. E isso é extremamente importante. E o Tarcísio foi muito feliz nessa alteração na PEC. Conseguiu trazer mais força, não só para São Paulo, né, mas para os estados do Sul e do Sudeste, né, nessa tentativa aí de contrapeso em relação a estados do Norte e do Nordeste. Alguns governadores ficaram meio assim também, mas houve ali muitas conversas entre eles e a coisa aparentemente ficou mais equilibrada. Diga, Wilson. Não, só queria fazer um adendo rápido sobre essa questão da narrativa, né? Esse termo que ficou tão em voga nos últimos anos. O que o Tarcísio comentou durante a reunião do PL, que ele foi mal compreendido, inclusive criticado, chamado de traíra nas redes sociais, é que ele sugeriu o seguinte, olha, isso aqui, gente, para a gente já é derrota, nós já vamos perder no mérito desse texto da reforma tributária. O que nos cabe agora é controlar a narrativa, é mostrar para a população
que esse texto que está aí foi um texto apresentado durante o governo Jair Bolsonaro, que o texto que está aí foi um governo que só saiu porque houve toda uma preparação do governo Jair Bolsonaro. É controlar essa narrativa, é mostrar para a população que o mérito não é do Lula. E detalhe, no momento em que o Lula ficou quieto, pianinho, e praticamente não mexeu um dedo para ver essa reforma aprovada. O Tarcísio de Freitas, Sim. verdade seja dita, ele se mexeu bem mais para articular essa reforma tributária do que o próprio presidente da República. Então, assim, no instante que o Tarcísio ele apresenta essa proposta, no momento que o Tarcísio ele se coloca como articulador político, e no instante que o Tarcísio fala para o PL, gente, precisamos controlar a narrativa, né? E a bancada, no geral, do PL esquece, ignora essa sugestão e parte para o enfrentamento, o PL perdeu uma grande oportunidade de mostrar o seguinte: olha, o Jair Bolsonaro está fora do poder, mas ele é um cara influente, ele ainda é uma pessoa que trabalha pelo crescimento do país. Essa narrativa que o PL poderia ter instituído, o PL perdeu essa oportunidade. E agora o que acontece? O que nós estamos vendo de cenário é que assim, a narrativa virou, o fato é que a narrativa virou, emplacou-se a narrativa de que o Jair Bolsonaro não fez nada, de que o Jair Bolsonaro foi rancoroso, que o Jair Bolsonaro é isso, é aquilo, e agora o Jair Bolsonaro está tendo que correr atrás do prejuízo. Então, assim, o PL perdeu uma bela de uma oportunidade de largar na frente nessa disputa de narrativas com o PT e de isolar o próprio PT e de levar os méritos por essa reforma tributária.